tarde a todos. Vamos procurar sentar de forma bem confortável nas nossas cadeiras, procurando relaxar o nosso corpo físico. Vamos respirar profundamente, procurando esvaziar as nossas mentes. E neste momento vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus. Cada um de forma individual pode mentalizar Jesus da forma que vocês acreditam que ele seja. Jesus nos disse que jamais ele nos abandonaria. E nos disse também que quando duas pessoas ou mais tivessem reunido em seu nome, ali ele estaria. Se nós acreditamos em Jesus, se nós acreditamos em suas promessas, temos certeza de que ele está entre nós. Portanto, com essa crença, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus aqui, conosco. Vamos mentalizar o nosso Mestre, colocando a mão sobre as nossas cabeças, em cada um individualmente. Aí vocês podem perguntar: como é que Jesus pode colocar ao mesmo tempo a mão sobre nossas cabeças? Jesus é como o sol. Ele se expande e alcança a todos. Quem conhece um pouquinho da doutrina espírita sabe que em desdobramento nós podemos estar aqui e em vários lugares ao mesmo tempo. Se nós, espíritos ainda imperfeitos, conseguimos fazer isso, imagina vocês o que não pode fazer Jesus. E com essa crença, rogamos a Ti, Divino Mestre, que derrame em forma de bênçãos sobre a cabeça de cada um as energias necessárias para que possa, Senhor Jesus, aliviar, curar as nossas enfermidades. Que possa, Senhor Jesus, acalmar os nossos corações e as nossas mentes. Que o nosso coração seja inundado de paz. Que a sua energia possa substituir toda e qualquer angústia, toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer tristeza, para um coração inundado de paz e de serenidade. Rogamos a Ti, Divino Mestre, que as suas energias possam abastecer a nossa fé. Que possamos ser impregnados, Senhor Jesus, corpo e espírito, da fé mais profunda e mais forte.
querido Mestre, nos envolva a todos aqui presentes, de ambos os planos, que cada um possa encontrar aqui aquilo que vieram buscar. Senhor Jesus, queremos agradecer-te profundamente por todos os bens que nos deste, pelo nosso corpo perfeito, por poder ouvir, falar, caminhar, quando tantos não podem, por ter um lar para voltar, enquanto tantos se encontram na rua, por ter uma mesa farta quando tantos passam fome, por ter uma família nos esperar, quando tantos são abandonados. Queremos, Senhor Jesus, oferecer os nossos ombros amigos para aquele que tem necessidade. Queremos, Senhor Jesus, que as nossas mãos sejam sempre instrumento de semear o bem. E que a nossa voz, Senhor, só levante para te louvar. Muito obrigado, Divino Mestre. O nosso mais profundo obrigado por termos a oportunidade de conhecer um pouquinho dos seus ensinamentos. E fortaleça em cada um de nós o firme propósito, Senhor, de continuarmos lutando para nos melhorarmos a cada dia. Muito obrigado, Senhor. O nosso mais profundo obrigado. Que assim seja. Bom, dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje nós iremos estudar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Hoje eu estou falando primeiro a respeito do capítulo 8 e o Rogério vai fazer o capítulo 7, que seria o contrário. Mas como eu faço atendimento fraterno, então nós trocamos porque o assunto não tem nada a ver um com o outro, não tem ligação, então dá para fazer a troca. Dentro deste capítulo, iremos estudar a parábola Deixai vir a mim os pequeninos, que esta parábola, acredito eu, que todos vocês já conhecem. Porque independente de qualquer religião, desde que seja cristã, quem segue o Novo Testamento, que é de onde foi retirado os ensinos espíritas, a parte religiosa dos ensinos espíritas, todas as religiões estudam a respeito desta parábola. Esta parábola diz assim: estando Jesus a pregar na multidão, algumas pessoas trouxeram crianças para ir até ele, Jesus. Mas os seus discípulos repreendiam essas pessoas que levavam as crianças até ele. Jesus então os repreendeu e disse aos seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, ou deixai vir a mim as criancinhas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma mensagem de João Evangelista, escrita em Paris no ano de 1863, que vem nos orientar a respeito desta parábola. João Evangelista, todos sabem, que era o discípulo de Jesus, que foi aquele discípulo que logo depois da morte de Jesus na cruz,
levou Maria para viver com ele. Ele passou a tomar conta de Maria. Então, João Evangelista estava lá nesta ocasião, em que as crianças eram levadas a Jesus. E depois, em 1863, então, ele escreve uma mensagem para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não existe ninguém melhor para nos trazer uma explicação lógica a respeito desta parábola. Vamos à mensagem. Disse Jesus: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas apelo às crianças encarnadas, mas também às almas que gravitam nas regiões inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Isso é João Evangelista que escreve. As regiões inferiores que João Evangelista se refere são os umbrais. Jesus chamava a si a infância intelectual das crianças. Que ele se referia às criaturas recém-formadas e não às crianças encarnadas. Jesus chamava a si os fracos, os viciosos, que é a infância espiritual, os espíritos primitivos, os espíritos recém-criados, né? Que, na realidade, Jesus se refere e não exatamente às crianças encarnadas. Por que a gente diz aqui que Jesus não se referia às crianças encarnadas? Porque João está deixando claro que ele fala a respeito das almas que gravitam as regiões inferiores. Então, não é as crianças encarnadas. E quando diz assim também, que por que ele se refere, por que a referência não é às crianças encarnadas? Porque sabemos nós, desde que tenhamos um pouquinho de conhecimento do Espiritismo, que as crianças encarnadas são espíritos velhos. São espíritos velhos no novo corpo. E que as crianças encarnadas já assinaram o contrato no mundo espiritual. Então, estando no mundo espiritual, somos nós preparados para a reencarnação. E essa chamada que Jesus se refere. Deixai vir a mim as criancinhas. Deixai vir a mim os espíritos recém-criados. Deixai vir a mim os espíritos que gravitam em torno das zonas inferiores. Porque se vai a Jesus essas criaturas antes da reencarnação, eles são treinados. Nós saímos do mundo espiritual treinados para viver a próxima encarnação. E se nós falhamos nessa encarnação, é porque não demos tudo que podíamos dar. As crianças que estão aqui, a sua programação já foi feita. E elas terão que cumpri-las. Jesus se referia aos doentes da alma, como ele mesmo nos disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. E João continua dizendo que ele nada podia ensinar à infância da criança encarnada, que foi o que eu acabei de falar. João está dizendo aqui que ele não se refere à criança presa à matéria,
que está sujeita à influência dos instintos e com a inteligência a ser desenvolvida, e sim a infância espiritual. João continua: meus bens amados, chegados tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. João se refere às distorções que foram feitas através dos tempos a respeito dos ensinamentos de Jesus. E diz mais: nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Isso é João que está dizendo. Isso quer dizer que o verdadeiro sentido das parábolas não foram entendidos. As parábolas não são fatos, são alegorias, que ainda nos dias de hoje são levadas ao pé da letra. Nós continuamos vendo, mesmo nas casas espíritas, aonde a doutrina nos traz com clareza uma nova visão a respeito do Evangelho de Jesus, a pregação da visão católica, da visão evangélica, que é a visão de uma única existência, a visão da não existência da reencarnação. Kardec nos diz que essa comparação poderia não parecer justa se Jesus estivesse se referindo à criança encarnada. Se levarmos em consideração que o espírito da criança pode ser muito antigo, um espírito velho em um novo corpo. A criança traz ao nascer, ou renascer, desculpa, a criança traz ao renascer as imperfeições de que ainda não se livrou nas encarnações anteriores. Que somente os espíritos que chegaram à perfeição poderia dar-nos o verdadeiro sentido da pureza. Esta comparação com as crianças é simbólica. Mais uma vez, Kardec vem nos falar que ele não está se referindo às crianças encarnadas. Ter o coração puro e ser simples e humilde é superar o orgulho e o egoísmo, que são as mais graves imperfeições. Aqueles que já conseguiram se libertar destas imperfeições entrarão no reino dos céus, que é nada mais, nada menos do que os mundos felizes de que a doutrina espírita nos esclarece. A criança necessita de cuidados. Criança encarnada necessita de cuidados. Que sua ternura materna lhe dispensa essa ternura. Aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, o seu filho é sempre um anjo. É necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação e com o mesmo devotamento se em vez da graça ingênua nela encontrasse sob os traços infantis um caráter viril, as ideias de um adulto, menos ainda se conhecesse o seu passado. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, o que facilita a tarefa dos pais, porque nessa fase as crianças se tornam receptivas às orientações. Os exemplos dos pais e o meio em que vive nessa etapa, que se deve colocar limites e reprimir as más inclinações. Antigamente, as crianças não tinham acesso a assuntos que não estavam de acordo com a sua idade. Os pais não conversavam em sua presença,
aquilo que não lhe dizia respeito. Hoje eles têm acesso a tudo, desde muito cedo, e assuntos impróprios para a sua idade. E isso prejudica o seu desenvolvimento e a formação da sua personalidade. Vemos pais que deixam os filhos fazerem tudo, inclusive mandar neles, alegando que são crianças. Quanta ingenuidade! Habita naquele corpo um espírito milenar, muitas vezes mais velhos do que os próprios pais. Até os 7 anos, as crianças ainda se encontram em fase de adaptação para a nova existência. O espírito não tem acesso à sua verdadeira natureza. Portanto, neste período, o espírito está mais acessível para renovar, para modificar o seu caráter e estabelecer um novo caminho para a sua vida. Daí a importância de colocar limites, passar noções de respeito e encaminhá-los para a educação moral. Os pais se preocupam em colocar os filhos no futebol, no judô, natação, balé, e se esquecem da educação moral. Muitos alegam que eles não querem participar da evangelização, da catequese, né? Mas os colocam nos estudos tradicionais e outros, independente da criança querer ou não. É nesta fase que deve formar uma base sólida para tornar possível a reforma da sua personalidade, da sua índole, do seu temperamento e da sua natureza. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, a criança não é uma entidade recém-criada. É um espírito velho no novo corpo. A cada nova existência, é comum o retorno do aluno ao ciclo de aprendizagem para adquirir novos conhecimentos e se tornarem melhores. Desprezar a oportunidade de acolher, orientar, esclarecer, conduzir as crianças é um erro gravíssimo, cometido pelos responsáveis, e dentre esses, nós espíritas, pois temos maiores responsabilidades dentro dos preceitos de Jesus, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós, espírita, muito foi dado. Esse espírito vai renascer, se fará inocente por alguns anos e se entregará totalmente indefeso aos pais que têm a missão, a responsabilidade de ajudá-los no cumprimento da sua missão. Temos o dever de tentar tudo que estiver dentro do nosso alcance, para conduzi-lo no caminho de Jesus até o nosso último instante, para que esse espírito se encaminhe no caminho do certo e do bem. Por isso ele se fez pequenino e veio habitar entre nós. Pois passada a fase infantil, a criança vai assumir a sua personalidade espiritual, somando com a educação que recebeu nessa atual encarnação, com as experiências adquiridas em encarnações anteriores, mesclando ambas as experiências. Daí a importância da participação consciente de todos que fazem parte da vida desta criança. Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de receber em nossos braços uma criatura que, antes de tudo, é seu filho, e ele nos confiou. Temos noção de que esta criança não nos pertence, que somos apenas o seu fiel depositário,
e que teremos de teremos que devolvê-los em melhores condições do que quando recebemos. Vamos analisar a esse respeito quanta responsabilidade que nós temos. Nós espíritas, quando olhamos para uma criança, nós olhamos de forma diferente do que a maioria. Porque quando nós olhamos, a primeira ideia que vem na nossa cabeça, será quem está olhando? Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus e na paz do nosso Mestre Jesus.